De volta com o nosso programa, vamos juntos até às 11h30 da manhã e é claro que eu sempre quero a sua companhia, então é só escrever pra gente se tiver alguma dúvida para poder participar das nossas entrevistas, tudoposso@redefamilia.com.br. Mas agora, seguindo a nossa série, o assunto agora é educação. Como quase todas as outras áreas da nossa sociedade, a educação tem evoluído a passos largos nos últimos anos. É fato que as técnicas de ensino tradicionais, baseadas naquele o professor explica e os alunos tomam notas, ainda é a maioria. Mas esse cenário tem se transformado. Novas técnicas de ensino-aprendizagem têm surgido e ganhado ainda mais espaço nas escolas. E para falar um pouco mais sobre essas técnicas, nós vamos conversar com a psicopedagoga e psicanalista infantil, Débora Ramos. Débora, bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença. Obrigada, eu falei que essas técnicas têm surgido ou elas já existiam e agora estão sendo aplicadas? Elas já existiam, mas eram jogos que as crianças... Do dia a dia, as crianças não tinham tecnologia e elas acabavam brincando e acabavam aprendendo. Hoje as crianças têm o tempo de escola, brincam muito pouco desses jogos mais manuais que a gente fala, não tecnológicos. E isso a gente acaba resgatando no consultório. Né? No consultório psicopedagógico é o meu material de uso que é mais eficiente. Na verdade, são esses jogos que eu estou resgatando das épocas antigas. Por que é mais eficiente? Então, na verdade, assim, eles são materiais fáceis. Eu até trouxe aqui joguinhos que até os pais podem fazer, as crianças podem preparar. São joguinhos que são mais eficientes porque eles trabalham de uma maneira simples, mas eles vão direto no objetivo. Tá? Os jogos de videogame não são menos importantes, tem alguns jogos educativos também nos celulares, mas eles não são tão... As crianças não têm toda essa habilidade manual com o jogo, não tem toda essa vivacidade do material, como se diz, prático, né? E os jogos, a criança acaba perdendo muito tempo nos jogos de videogame, às vezes acaba entrando em sites, acabam se perdendo nas redes sociais. Uma coisa acaba puxando outra, né? Quando está na frente da tela. Isso. E esses jogos são especificamente para aprendizagem. Eles estimulam a aprendizagem. E Débora, os jogos são baseados em que método de educação? Então, daqui tem de tudo um pouco, né? Você pode ver que tem um pouquinho de cada tipo de jogo. Ela trouxe uma mesa aqui, gente, está cheio de coisas, dá uma olhada. São jogos que a maioria eu confeccionei mesmo, alguns até para os pais poderem ver, que alguns eles podem confeccionar, as crianças podem fazer. Tem de tudo um pouco aqui. Hoje a gente tem nas escolas vários tipos de ensino, né? Ensino tradicional, ensino construtivista. O ensino tradicional é aquele que a maioria dos mais antigos já pegaram. Foram educados mesmo. Com aquela cartilha. Hoje não tem quase nada de tradicional nas escolas. Alguns se dizem construtivistas, que são mais aplicados aos jogos mesmo, usam esse tipo de material. Os que realmente... cumprem esse... Alguns se dizem construtivistas, mas na prática eu vejo que não são iguais às apostilas, só que com outro formato. Tá, e qual que é o melhor? É o ensino tradicional, construtivismo? Para cada criança tem um tipo de ensino adequado. Tem criança que... E aí, como que você faz? Porque você tem 20 crianças, de repente, numa sala de aula, como que você faz? Ou 40 às vezes? Geralmente, os pais que podem, eles devem procurar um psicopedagogo, alguém que faça uma avaliação com a criança para ver em qual que ela se enquadra melhor. Crianças deficientes, por exemplo, elas têm uma facilidade maior com a linha construtivista, que é mais jogo, mais ao ar livre, mais lúdico. As crianças que são, por exemplo, japoneses... Geralmente eles têm métodos, eles vêm de uma cultura de regras. Mais disciplina. Disciplina. Então eles se adaptam muito bem às escolas tradicionais, que tem horário para tudo, que tem apostila, que nem alguns métodos que a gente sabe conhecidos hoje, que são japoneses, por exemplo, que tem aquele método e as crianças por não... exemplo, não eu não sei se eu poderia falar aqui, mas esse método, por exemplo, é um método que é bem regrado. Tem crianças que se dão super bem com esse tipo de método. Então, eu quando faço uma avaliação de uma criança, eu vejo qual é o método. Que ela está na escola, porque às vezes ela está indo mal na escola, não é porque a escola é ruim, mas porque ela precisa de um local. O processo de aprendizagem não está sendo condizente com aquilo que é melhor para ela. Mas não tem, às vezes, por exemplo, uma criança que precisa de mais disciplina? Tem. Aquela que é muito lúdica
E ela precisa, por exemplo, o artista, né? Precisa. Às vezes, a criança que é mais artista, você precisa dar um pouco mais de disciplina, porque ela já tem aquele lado artístico aflorado que ela já tem naturalmente. Tem. É isso ou eu tô meio errada? Se a escola for uma escola bem inclusiva, que a gente hoje fala muito de inclusão, né? Se a escola for bem inclusiva, ela vai incluir esse aluno porque tem uma diferença, mas ela vai aceitar esse aluno diferente, mais criativo, e vai aceitar ele numa boa. Mas o que eu vejo na prática não é muito isso. Geralmente esses alunos acabam excluídos, porque eles são patinho... Os mais artistas. Essas crianças, eles acabam sendo os bagunceiros da turma, aqueles que não se adaptam, não se integram, acabam ficando de lado. Quando, na verdade, apenas uma correção no processo de aprendizagem poderia resolver a situação. Poderia. Se os professores pegassem esse aluno e falassem, olha, ele é uma criança diferente, ele é mais artístico, mais criativo, vamos adaptar o ensino para ele, vamos fazer uma coisa mais... Agora, esse processo, então, seria mais fácil antes dos pais matricular o aluno na escola. Exatamente. Teria que entender qual que é o método que a escola utiliza. Com certeza. Para poder aplicar isso. Com certeza. Eu tenho um guia de todas as escolas, por exemplo, do estado de São Paulo. Então, assim, e eu tenho contato com a maioria dessas escolas para saber o método, para estar orientando os pais. Olha, tal escola é legal, tem um super nome. Às vezes é uma das escolas mais caras de São Paulo, por exemplo. Mas não serve para o seu filho. Mas para o seu filho não vai dar certo. Então, é um trabalho individual que o pai tem que fazer e seria bom consultar um psicopedagogo, Isso, né? porque às vezes ele vai ter que fazer um trabalho de remediar. Ele vai colocar a criança, vai pagar o melhor colégio em questão de custo, de material, mas a criança não vai se desenvolver bem. E aí ele vai procurar depois. Meu filho está com problema, o que eu faço? Se ele não fez isso nos primeiros anos, é importante ele fazer quando o filho passa para o que eu chamava de ginásio, aquela fase que entra mais matérias transição, e tudo, né? que é um momento que a criança realmente vai ter o contato mesmo com o lado da educação, que é o mais importante, que ela começa a aprender de fato. Nesse momento é o mais complicado de atender. Os pacientes mais complicados que eu recebo são nessa faixa etária. Dos 10. Porque aí eles já estão acostumados com o padrão, já sofreram bullying, já estão com um já vínculo... repetiram de ano. Já repetiram, já estão com um vínculo muito negativo com a aprendizagem. E, às vezes os colegas não tinham o mesmo tipo que eles. Então, essa fase é mais complicada de estar, às vezes, tentando melhorar. Não que seja impossível, mas aí nessa fase muitos resolvem mudar de escola. Mas nesse momento aí as crianças já estão mais propensas à rebeldia, já estão, então é mais complicado. Então a correção deve ser feita logo no começo, né? De preferência, assim que a criança começa o maternal, já está procurando uma escolinha que seja adequada à criança. Mas lá no maternal você consegue ver essa criança? Consegue ver o que ela vai ser ou como que ela é? Consegue. Eu atendo crianças já a partir de 1 ano e 7 meses. Um ano e 7 meses? 1 ano e 7 meses. E eles pequenininhos, você já vê qual que é o tipo. Se é o tipo de criança que senta, que vai ficar rabiscando quietinho, ou se é a criança que vai ficar pra lá e pra cá, que vai fuçar na sala inteira, que vai... Então, desde bebezinho, eles já têm uma propensão mais artística, mais tranquilo, mais regrado, mais de rotina. Então, aí você já vai guiando a criança e colocando ela. Débora, e como que deve ser o comportamento dos professores nessa história, quando eles percebem que um aluno vai contra aquele processo de aprendizagem que o próprio professor acredita? Então, eu tenho muito problema com as escolas na questão da inclusão dessas crianças, né, que eu atendo. Porque o ideal hoje, pela lei de inclusão, é que os professores incluam diferente, ninguém é igual. Então, que o professor inclua a criança de acordo com o que ela é, para que ela possa aprender. Todos devem sair dali com o conteúdo. Mas os professores querem que o aluno se adapte a ele, ao ensino dele, do método dele. Então, o ideal é que o professor se adapte a cada aluno. É complicado, mas é o ideal. Bom, nós vamos continuar conversando com a Débora. Daqui a pouquinho eu quero explorar com ela aqui esses jogos educativos que ela trouxe pra gente, inclusive para que você, papai, possa fazer em casa e se divertir e educar também o seu filho. Os pais também são importantes nesse processo de educação. Mas agora, a Maria Cândida tem um recado para todos nós.
Nós vamos passar de educação para saúde. Hoje eu trago muitas novidades da Oiti para vocês. Ômega 3 da Oiti, ele é 100% natural, é extraído do óleo de peixes de águas frias e profundas, com as substâncias EPA e DHA, muito recomendadas pelos médicos. É ótimo para pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, dores, osteoporose, gente, artrite, artrose, pressão alta, insônia, melhora a concentração e para as mulheres é fantástico porque ajuda nos problemas da menopausa, aquele calorão excessivo e indisposição. Vocês querem ver um depoimento de um cliente que usa a prova e indica? Vamos acompanhar. Eu tomei o primeiro kit por 90 dias. Aí melhorei bastante, então fiz outro pedido. Eu já estava sentindo uma melhora, né? Aquela depressão, aquele mal-estar, aquele cansaço estava desaparecendo, os pés desinchou. E eu sempre recomendo que quem comprar não compre de outro produto, compre da Oiti, porque eu sei que é muito bom, né? Conviva melhor. Está mais do que na hora de você experimentar também. Você pode ser o próximo a dar esse depoimento. Então vai já ligando 0800 020 1738, o telefone está na sua tela, ou acesse o nosso site, que também está aí na sua tela para comprar. Quem ligar agora e pedir o Super Kit Família vai ganhar um presente muito especial que você está vendo aí. É a Bolsa Mágica Oiti. Ela é térmica e pode ser usada quente ou fria para ajudar no tratamento de dores como cólicas, contusões, torcicolo ou dores reumáticas. E mais ainda, falando que você estava assistindo ao nosso programa, o Tudo Posso, vai ganhar o óleo de cártamo, que fortalece o sistema imunológico e ajuda também na perda de peso. Aproveite essa promoção para experimentar. Por que não? Olha o Projeto Verão aí, nós estamos em fevereiro ainda e está muito calor. Ligue agora para 0800 020 1738 ou compre pelo site www.oitisuplementos.com.br. No site da Oiti, você também encontra matérias sobre saúde e dicas de bem-estar. Tem até receita. E no site, você pode comprar toda a linha de produtos da Oiti, além do ômega 3. Acesse www.oitisuplementos.com.br para comprar os produtos de maneira rápida, prática e segura. Oiti, conviva melhor! Agora é com você, Rafa. Sigo conversando com a psicopedagoga, psicanalista infantil Débora Ramos. Vamos explorar então agora esses jogos que você trouxe pra gente aqui. Para começar... Peraí, Oi, o que você quer, Maria falar, Cândida? Eu quero falar dos saquinhos, porque eu amava esse jogo saquinhos. Vamos mostrar os saquinhos. Mostra os saquinhos aí, olha que legal. Eu jogava muito esses Como que saquinhos. é isso, Maria Cândida? Aí eu não me lembro. Como que é, Débora, esse saquinho? Eu sei que eu jogava pra cima e pra baixo. É bom pra treinar algo que eu não tenho muito bom, assim, que é a motricidade fina, que é a motricidade das mãos. Ajuda a treinar letra, essas coisas. Você joga um e tenta pegar o outro, Epa. entendeu? Ai, meu Deus. Não, mas não pode soltar outro. É, você não Tem pode que pegar no soltar. ar. Você tem que pegar no ar, entendeu? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ele vai difícil Aí aqui. você vai aumentando, você joga duas e pega mais Nossa, uma. adorava jogar esse saquinho. Ô, Débora, e esses gente. saquinhos, o pai e a mãe podem fazer em casa Eles pra criança? podem, a mãe que costura faz, a avó. Ou então, dá pra fazer com pedrinha. Aham. Pedrinha também. A criança pode... Isopor também. Isopor, qualquer coisa lá, tampinha. O que tem dentro do saquinho? Arroz, Esse tem, feijão? tem arroz, se não me engano. acho Esse eu que já arroz, comprei pronto. isso. Esse é pra treinar a motricidade, é isso? O movimento fina, das mãos. O movimento das mãos. Ajuda bastante a criança a ter mais... Olha o jogo da forca. Quem não jogou o jogo da forca? Eu adoro jogar o jogo da forca. Palavras, sinônimos. Nossa, você amplia o Dá vocabulário pra da criança. fazer muita coisa com o jogo da O jogo da forca eu só jogava no papel, né? Você É, fazia aquele bonequinho papel, riscadinho no papel ali e tal, Esse né? foi um achado. Eu achei numa lojinha, esse daí que tem já as partezinhas do corpo. Mostra aqui o jogo da forca. Mas a maioria das mães pode fazer com as crianças, né? Ela dá algum... ele é o nome de algum animal. E aí vai treinando as letras com a criança, né? Dá pra fazer no papel, não precisa... Não sei se alguém vai achar esse igual eu achei. Que já tem as letrinhas e as partes ali da forca. Esse jogo da velha foi criação tua. Esse também. Esse daqui também as pessoas podem fazer. É EVA, né? Você corta um sulfite, faz ali
um riscadinho, também com EVA você faz os... Ai, muito bonitinho esse pro jogo da velha. outro, Também é uma delícia jogar o jogo da velha. Isso treina o raciocínio lógico da criança, né? O lógico matemático. Tudo isso daqui parece uma simples brincadeirinha, mas vai ajudar ela na parte matemática. Tá, e o legal é que os pais vão fazer em casa com a criançada, né? Dá Aliás, pra fazer chama a criançada para recortar também, É né? engraçado que você consegue brincar com uma criança de 3, 4 anos e com uma de 10, Isso é 12 verdade. anos Sim, até. sim. Né? Parece uma brincadeira boba isso que você falou de criança, mas você vai resgatando, Na né? faculdade, para matar tempo, na troca de uma aula e outra, e a gente ficava rabiscando as últimas folhas do caderno lá, jogando o jogo da velha. Em vez de você ler Lembro um livro, disso. em vez do Rafael ler um livro e tudo, ele ficava jogando o jogo da velha. É brincadeira. É para passar tempo, era um né? pouquinho, Olha aí, né? olha a Exercitando o aprendizagem que ele cérebro. E aquele lá é pra juntar, né? Então, esse é um jogo pronto. Eu comprei esse daqui. pronto. Esse acha fácil em qualquer loja de Junta o brinquedo. 3 com 3, é isso? Isso, é o 3, número com a quantidade 3, por exemplo. Ah, Os desenhinhos, por exemplo. Também o raciocínio matemático. Matemático. É um dominó de números, de quantidades. Isso você trabalhando com a criança desde pequenininha, o cérebro dela, a área do cérebro relacionada à matemática, vai se desenvolvendo, ajuda muito. Isso Agora, é ô, Débora, muito o que a gente legal. percebe cada vez mais é que esses brinquedos, infelizmente, estão perdendo espaço para os brinquedos eletrônicos, né? Muito. Hoje existe a chamada geração cabeça baixa, né? Você anda pro metrô, no trem, anda na rua, vai no consultório médico, você vê a criançada ou jovem lá assim, ó, né? O tempo todo no celular. E não consegue nem interagir com o próximo. Coisa que os jogos pregam completamente o contrário. Com Né? certeza. Mas isso, eu não sei se você concorda, é o pai que tem que falar chega, né? Sim. Na hora de jantar, por exemplo, outro dia eu fui numa pizzaria com a minha filha e tinha uma coleguinha sem celular. Não tem direito ao iPad nem celular enquanto tá jantando. Por quê? Porque tem que conversar, não é, verdade? Limite, é questão de limite. É 2 horas por dia, é 1 hora por dia. Se for bem na escola, se não for bem na escola, nada. Tem que ser bem regrado. Pai tem que ser a regra pro filho e a criança tem que Até saber. quantos anos você acha que a gente consegue coordenar isso? Domar essa situação. A rédea das coisas. Então, depois que a criança começa a crescer, ela começa a ter mais autonomia. Mas se desde pequenininho o seu filho começa a aprender que você é o responsável, que você é a palavra final na sua casa, você souber colocar essa que nem a Maria Cândido falou, colocar a regra, ela costuma crescer e vai seguindo, respeitando o pai. É coisa que atualmente as crianças não têm muito. As crianças de antigamente respeitavam os pais. Respeitavam mais, né? Porque os pais impunham limite. Com a liberdade vem a libertinagem também. Também. Eu gostei do dinheiro aqui. A gente jogava o Banco Imobiliário, que era muito legal quando era Eu tinha pequeno. banco imobiliário também. É ótimo. Nossa, ainda tem o Banco Imobiliário. Quem puder comprar o né? Banco Imobiliário é excelente. Esse Porque daqui a noção do é ótimo. dinheiro é uma noção que a criança tem que ter também. Porque senão ela acha que tudo o dinheiro cai da árvore, não é É verdade? ótimo. Se você puder comprar o Banco Imobiliário, é super legal. Esse daqui é um que vende também naquelas lojinhas de bairro mesmo. É dinheirinho. 1,99. É, R$1,99. É só pra você brincar com seu filho de comprar uma frutinha, dar o troco, aprender. Isso também incentiva a matemática. Ô, Débora, para somar, né, completando toda essa informação que você trouxe pra gente dessa parte lúdica aqui, nós sabemos que tem escolas que dão aula pro aluno fora da sala de aula, né? Você foge do caixotão, né, das paredes ali. Isso é o quê? É construtivismo também? Depende da escola. Depende. Eu conheço escola que fala que dá aula fora do horário, é mais para até o pai poder sair do trabalho e pegar a criança. Mas o conteúdo eu Não, Você fora faz da conteúdo sala de fora aula, da sala ele tá de aula. falando. fora da sala. de Levar aula. uma criança, a criança de repente pra um pro parque. jardim lá da escola, dar aula ótimo, lá. ótimo. Nossa, tem escolas que abordam isso, tem jardins que vão na prática fazer experiências. Isso é construtivismo mesmo. Aham. Isso é o que eu quase não vejo, na verdade. Jura? Deveria ter mais, é isso? É o que eu quase não vejo. É, o processo de aprendizagem com certeza seria Agora, muito isso mais aqui gostoso. você trouxe para medir a cintura do Rafael ou isso aqui faz parte da aprendizagem? Faz parte, isso é tão simples, quase todo mundo tem em casa, né? Uma fita Fita métrica. Uma fita métrica, isso é legal para brincar de medir as coisas com a criança, ver o que é mais. Porque quando a criança é
os menorzinhos principalmente, eles não têm noção de tamanho, de comprimento. Então você sai medindo, vamos ver se o liquidificador é maior do que a batedeira. Vamos ver se Inclusive medir eles mesmos. Eu, quando a minha filha era pequena, a gente fazia a marquinha na casa, no parede, apartamento. É isso para ver o crescimento dela. O Legal crescimento, isso. Legal. E aí eles vão tendo essa noção de tamanho, de comprimento, isso tudo. A gente falou muito de matemática, né? Mas eu trouxe aqui também uma coisa que eu uso muito no consultório, que é legal, que é o bingo de palavras. Olha que legal aqui, ó. Esse aqui, o pai e a mãe podem cortar uma cartolina, escrever, datilografar algumas palavras, duplicar, né? As mesmas palavras ela coloca no saquinho e depois ela brinca, quantas pessoas estiverem em casa, de tirar uma palavra e a criança tem que ler, achar a palavra na cartelinha e colocar o seu feijãozinho. Né? Então, para a criança que está iniciando a leitura, é legal porque ela tem que reconhecer a palavra ali. O visual vai falar muito forte aqui, Vai. né? Não é isso? Ela tem que ler. Ela tem que ler tanto para tirar a palavra e ler a que estava no saquinho, quanto para colocar ali. Bom, nós agradecemos então a presença da Débora, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Senhores pais, fiquem atentos ao comportamento dos filhos, né, para poder interpretar qual o melhor método de aprendizagem se enquadra na realidade da sua criança, do seu pequeno, né? Vai ser menos sofrível para ele esse processo, né, Débora? É isso. E, inclusive, incentivar. Isso que a gente está mostrando nesses jogos aqui, a gente pode ou comprar nessas lojas que você está falando, ou mesmo fazer em casa, porque a gente sabe que tirar os nossos filhos dos eletrônicos, não é que os eletrônicos sejam de todo mal, mas tirar tanto eles dos eletrônicos é o nosso trabalho também. Porque, assim, se a gente acha legal, eles vão achar legal. Agora, se a gente não achar legal, eles não vão achar legal Tem limites mesmo, pra tudo, não é isso é verdade? verdade. Então, faz parte do nosso trabalho como pais incentivar, né, para que eles achem bacana isso daqui e ter outro tipo de incentivo, não é verdade? É verdade. Obrigado, Débora, mais Obrigada. uma vez. Eu que Olha, agradeço. amanhã o nosso assunto continua sobre educação e nós vamos invadir as cantinas escolares. O que nossas crianças estão comendo dentro da escola? Aliás, o que muitos pais estão colocando na lancheira do filho na hora de ir para a aula, hein? É um perigo. A gente está falando sobre obesidade infantil quando a gente cita esse assunto. Amanhã a nossa série sobre educação continua. Agora, vamos lá então. Sobe um som, tem um sonzinho gostoso, um som de casa própria no ar. Faltam apenas 3 dias para sortearmos a última casa da promoção A Sorte é Sua. Tá acabando o tempo, é a última casa mesmo. Então, olha, corra e participe agora. 996450917. Hoje está saindo um super prêmio de R$15 mil. Tem ainda R$7 mil e até o final da promoção tem R$2.015, isso todos os dias, hein? É muito dinheiro, não é? Então o que você está esperando? Participe agora mesmo da última semana super premiada. É só ligar. 996450917. São mais de R$500 mil. Olha só quanta gente já levou esse super prêmio, hein? Olha aqui, ó. São muitos ganhadores. A casa, R$7 mil, R$15 mil. E o próximo a aparecer na foto pode ser você. Para participar da promoção, é só ligar no nosso portal 996450917. Faltam apenas 3 dias para a grande final e você pode levar uma super casa e sair de vez do aluguel ou da casa da sogra. Vai ter o seu próprio cantinho com a sua família. É a melhor coisa da vida, não é? Então não fique de fora, hein? Ligue 996450917, contagem regressiva e eu, é claro, estou torcendo por você. Vamos então para um rápido intervalo. Na sequência tem notícias do mundo dos famosos e nós vamos também entender sobre obesidade dos nossos cãezinhos, dos nossos cachorrinhos, gatinhos. Daqui a pouco o Fred volta aqui para fazer a festa no nosso Tudo Posso. Estou esperando você.